Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês participando desse congresso promovido pelo Ministério Oicos, o Congresso Arqueiros para Famílias. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson Bifano, da sua esposa irmã Beth, minha parceira de oração, pelo trabalho que eles têm feito para abençoar as famílias através desse trabalho, levando a palavra de Deus, levando os ensinos e fundamentos, princípios da palavra de Deus para os lares e para a consolidação de famílias firmadas, bem estruturadas, com base naquele que criou e que instituiu a família, que foi o nosso Deus. Bom, como nós estamos falando sobre arqueiros e o meu tema é Mães para esse tempo, vamos falar um pouquinho sobre esse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito complicado, um tempo muito difícil para ser família. A minha mãe, ela é a antepenúltima de 22 irmãos e eu sou a primeira de 11 que ela teve. Então, quando eu me casei, com 27 anos, que eu tive o meu primeiro filho, William, eu sabia tudo sobre criação de criança. Porque eu ajudei a minha mãe a criar todos os meus irmãos. Eu sou a primogênita mais velha. Então, 11 mais 4 sobrinhos que ela criou em épocas diferentes, né? Ajudando as famílias da família dela, ou da família do meu pai, melhor dizendo. E isso me fez aprender a cuidar de criança, né? Então eu sabia trocar fralda, sabia fazer a comidinha, naquele tempo era diferente, a comida era feita na vasilhinha, era comprada quando a mulher engravidava, fazia parte do enxoval comprar um papeirinho de esmalte, né? Eu lembro de papeiro amarelo, papeiro branco, papeiro azul, chamava papeiro porque fazia o mingau, não tinha nada a ver com papa, mas chamava de papeiro, e nós chamávamos mingau. E eu fiz muito mingau para os meus irmãos, fazia o mingau, minha mãe preparava, eu fazia, e depois que estava pronto no fogo, tirava, botava na água fria, mexia de novo para ficar na temperatura ideal, colocava numa madeira e eu dava para os meus irmãos. Dava banho, trocava fralda, tomava conta, né, dava alimentação. Então eu sabia cuidar de criança. Então quando eu engravidei eu não tive nenhuma preocupação, nenhum medo, porque eu estava pronta para cuidar do meu filho, afinal ajudei minha mãe a criar, né, os filhos, os meus irmãos mais novos. Só que não é bem assim. Cuidar de criança, saber cuidar de criança é uma coisa, e criar filhos é outra história bem diferente. Quando a gente pensa em arqueiros, né, em flechas e em arcos e arqueiros, nós temos que pensar aqui em 3 personagens. E esses 3 personagens são as 3 peças para o arqueiro: o arqueiro, o arco e a flecha, né? Então nós temos o arqueiro, o arco e a flecha. E para se consolidar tudo isso, o alvo, que precisa existir. Senão, o arco e a flecha tornam-se sem objetivo. Então é preciso haver o alvo. E é preciso haver o arqueiro, porque quem irá manusear o arco e a flecha, se não o arqueiro, né? Vamos ler aqui um pouquinho o Salmo 127. Salmo 127, a partir do verso 3, está escrito assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando falar com seus inimigos à porta. Quando Deus criou o primeiro casal, lá no Éden, isso está registrado lá no primeiro capítulo de Gênesis, no verso 28. Deus abençoou aquele casal e disse para eles assim: olhem, frutifiquem, multipliquem, né? Encham a terra. Então, ter filhos, além de ser uma alegria, além da preservação da espécie, é uma ordem de Deus. E o que Deus espera é que nós entendamos que os nossos filhos não nos pertencem, eles não são nossos, eles são para ser devolvidos a Deus. Por isso eles são comparados a flechas, porque as flechas não ficam com o arqueiro, elas são atiradas para atingir o alvo.
O objetivo da flecha é ir aonde o arqueiro não consegue ir. Esse é o segredo da flecha. Ela precisa ir lá aonde o arqueiro não consegue chegar. Uma outra coisa é que a flecha ela tem que ser preparada para atingir o alvo. Ela não é preparada para chegar, bater e cair. Ela é preparada para atingir, para traspassar, para fincar lá no alvo. Quando nós pensamos em arqueiros, nós precisamos ver que os arqueiros, quem se dá a prática do arco e flecha, precisa ter algumas características. Precisa ter um braço forte, né? Um braço que tenha força suficiente para envergar o arco. Precisa ter mãos firmes, né? Não pode ter mãos trementes, a não ter firme para manter a firmeza, para poder apontar bem e a flecha chegar certinha no alvo. Precisa ter olhos de águia, olhos aguçados. Aliás, os arqueiros, eles treinam para descobrir qual é o seu olho dominante. Eles fazem um exercício, alguma coisa assim, para descobrir qual é o olho dominante dele. Então, o arqueiro precisa ter o olho dominante. Precisa ter um coração corajoso para fazer isso, boas flechas e um alvo definido. Essas são coisas que o arqueiro precisa. Só que quando a gente fala em arqueiro, pai e mãe da palavra de Deus, a gente precisa lembrar que o braço forte não é o braço humano, mas é o poder de Deus em nossa vida. Se não for o poder de Deus em nossa vida, jamais conseguiremos projetar os nossos filhos para coisa nenhuma, para lugar nenhum. As nossas mãos firmes para guiá-los, se não for através da palavra de Deus, da instrumentalidade do Espírito Santo, não conseguiremos. Nós titubearemos, fracassaremos nessa tarefa. Uma outra coisa são os olhos. Eu li há um tempo atrás eu gosto muito de ler, eu li há um tempo atrás uma parábola que chamava Parábola das Mães. E nessa parábola das mães, eu não me lembro quem é o autor. Na verdade, eu acho que já estava escrito anônimo na parábola quando eu li. E ele dizia assim que as mães precisam ter 3 pares de olhos. Os olhos, e que esses olhos não podem ser apenas olhos normais, tem que ser olhos que vejam o que ninguém vê. Olhos na nuca, para ver lá atrás, para ver o que está atrás das suas costas, o que está acontecendo lá atrás. E outro terceiro par de olhos para ver atrás das portas fechadas. Pais que servem a Deus, que querem ser bons arqueiros, precisam ter muitos olhos, para poder proteger os seus filhos das artimanhas do diabo. Precisa ter um coração corajoso, destemido, que confia nas promessas de Deus, que se lembra do que está escrito lá em Deuteronômio 6, que ele deve ensinar o menino no caminho em que deve andar, ensiná-lo de forma tão correta, tão bem definida, que ele jamais se desviará dele, jamais se esquecerá dele. Ele pode, pelo livre-arbítrio, escolher trilhar tantos caminhos, mas ele nunca se esquecerá do que aprendeu na sua infância. Alvo definido. Essa é uma coisa interessante, ter um alvo definido. O arqueiro precisa ter um alvo definido. Aqui, minhas irmãs, eu quero dizer para meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o arqueiro é Deus e ele tem um alvo definido. Deus tem um alvo definido. E ele quer nos usar como bons arcos para levar os nossos filhos a estes arcos. E Deus espera que nós colaboremos com ele. Essa é a diferença do arqueiro comum e do arqueiro pai e mãe. O arqueiro pai e mãe, o arco pai e mãe, na verdade, o arco pai e mãe, combina com o arqueiro, trabalha junto com o arqueiro, sonha junto com o arqueiro. Deus deseja que os nossos filhos alcancem alvos excelentes. Esse é o alvo de Deus para os nossos filhos, tanto aqui na terra, na sociedade, como no reino de Deus. E nós, trabalhando junto, né? Nós, arco, trabalhando junto com o arqueiro, combinando junto com o arqueiro, nos deixando usar pelo arqueiro, as nossas flechas serão certeiras. Serão certeiras para o alvo. Criar filhos não é uma coisa simples. Conhecer de criança
é diferente. E eu tive que aprender isso na marra, no dia a dia. Criar filho dá trabalho, criar filho é investimento, mas é uma alegria podermos criar os nossos filhos no temor e no caminho do Senhor. Eu recebi de presente um livro do meu marido, quando meus filhos deviam ter uns 10, 11 anos mais ou menos. O livro se chama Como Orar por Seus Filhos, de Queen Cher. Acho que é assim que pronuncia o nome, Queen Cher. E Como Orar por Seus Filhos. Eu li aquele livro, um coração tão apertadinho. Eu pensei, como eu gostaria de ter recebido esse livro antes de engravidar do meu primeiro filho. Não que eu não orasse pelos meus filhos, eu já orava pelos meus filhos, eu orava por eles antes de engravidar deles. Mas aquele livro ele traz uma forma bíblica de orar que naquela época me impactou muito. Nós precisamos orar por nossos filhos em todos os aspectos da vida dele. Aqui nesse primeiro versículo desse Salmo 127 diz uma coisa muito interessante. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que será que significa isso? O que será que o nosso trabalho é em vão? Que a gente não precisa fazer nada? Então vamos deixar na mão de Deus, vamos deixar que Deus trabalhe, vamos ficar esperando, né? Afinal, Ele é o edificador, então... Se Deus não trabalhar em nosso favor, nós não conseguiremos edificar. Então a gente poderia dizer assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que as querem construir, os que as querem levantar. Quem as quer erguer só vai conseguir erguer se Deus permitir que assim o faça. E é nisso que entra a nossa parte em oração com Deus, em concordância com Deus, em busca da direção do Espírito Santo para fazer esse trabalho de edificar o nosso lar, de edificar a nossa casa, de criarmos os nossos filhos. Não podemos fazer isso sozinho, não é a força do braço que faz isso, mas é o poder de Deus operando através das nossas vidas e através do ensino e do estudo da palavra de Deus. Estarmos estudando, aprendendo com a palavra de Deus, é que nós vamos conseguir fazer dos nossos filhos pessoas que a gente vai poder devolver, tanto para a sociedade como para o reino de Deus, pessoas úteis, servos que servem. Mas a dificuldade hoje é que muitas pessoas não querem ter trabalho. Hoje, cada vez mais cedo as crianças estão indo para a escola. Cada vez mais cedo as crianças estão indo para a escola. As mães estão ocupadas, as mães estão saindo para trabalhar, muitas precisam trabalhar. Eu não estou aqui falando contra isso de jeito nenhum. Às vezes as mulheres são obrigadas a trabalhar, precisam fazer isso. E por conta disso, seus filhos vão cedo, muito cedo, para a creche, para a escolinha. Eu quero aqui aproveitar para dizer para estas mães: você que precisa fazer isso, aproveite o tempo que você tem em casa com seu filho, por mais cansada que você esteja, para fazer desse tempo o tempo de maior qualidade possível. Converse com ele, fale com ele, ore com o seu filho, passe valores da palavra de Deus com o seu filho. Não é fácil criar filhos. Os arqueiros da antiguidade, eles tinham que ter habilidades especiais para preparar as suas flechas. Elas tinham que ser bem polidas, bem preparadas, para que elas pudessem bater no alvo e perfurar o alvo. Senão, elas bateriam e cairiam. Não iriam muito fazer diferença. Ia ser só uma estocada no alvo, sem atingir verdadeiramente o alvo. A educação das crianças hoje tem sido muito diferente da educação que eu tive, que talvez alguns de vocês tenham tido, que os nossos pais tiveram. Hoje nós vemos leis sendo criadas para interferir na criação dos pais. E tudo isso é muito perigoso. Por conta disso, nós precisamos estar cada vez mais firmados na palavra de Deus, no que diz a palavra de Deus. E precisamos ser corajosos para refutar
tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós pensamos que pode interferir negativamente na palavra de Deus. Porque tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. O Ministério Oicos é um ministério especial que trabalha com a palavra de Deus e que tem levado instrumentos da palavra de Deus. Muitos livros, eles têm editado e colocado à disposição das famílias, muitos livros para os casais, para os filhos, para que aprendam, para que cresçam juntos, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Porque somos servos de Deus e precisamos usar isso para que a nossa família esteja segura das mãos do inimigo. Esse versículo aqui, no versículo 3, quando diz assim que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o galardão, eu gosto de interpretar diferente de que alguns pastores, que talvez não concordem comigo, a maneira como eles interpretam. Eu, Rita, eu prefiro pensar o seguinte: meu filho não é meu filho, então essa herança está apenas na minha mão, mas ela não é minha, ela é de Deus. Eu apenas estou tomando conta. Eu sou parceira de Deus em preparar essa herança, essa criança, para se tornar um excelente cidadão, um excelente servo de Deus nessa terra, para que tenha vida e obra que passe, que salte para a eternidade. Assim como os arqueiros trabalhavam muito, tanto no preparo do arco como no preparo das flechas, para que eles pudessem atingir o alvo que eles queriam, nós precisamos lutar contra muitas coisas nos nossos filhos. Eu lembro quando os meus filhos eram crianças, na época passava aquele filme do Jaspion, não sei quem lembra de Jaspion, e um dia a Lilian uma moça da igreja pegou a Lilian no colo e a Lilian fez pion e bateu na moça que sangrou. E eu fiquei preocupada com aquilo. E aí eu comecei a conversar com os meus filhos, né? É um filme japonês, não sei quem já assistiu. Comparado com os que temos hoje, ele é super inocente. Mas mesmo assim eu estava sentindo que estava influenciando de uma forma que eu não estava gostando dos meus filhos. E eu comecei a orar com meu marido para que nós pudéssemos comprar um videocassete, porque aí nós iríamos na Juerp, né, lá no centro de São Paulo, pegar filmes para que os nossos filhos pudessem assistir, que nós pudéssemos selecionar aquilo que os nossos filhos iriam assistir. E foi isso que nós fizemos. Deus nos deu a graça e aí nós compramos, que maravilha, nós compramos um videocassete de 4 cabeças. Já tinham de 2 cabeças, mas nós compramos o de 4 cabeças. Ficamos tão felizes, tão orgulhosos com a nossa aquisição. E aí fomos à Juerp, meu marido trouxe uma pilha de vídeos, e aí a cada semana ele trazia mais uma pilha de vídeos, e as minhas crianças se divertiam, aprendiam a palavra de Deus através daqueles filmes. Isso foi muito precioso para nós. Era precioso para nós ouvir eles repetindo frases dos filmes pela casa. Tinha um filme de Sansão, em que Sansão falava: Zalmunna, onde você está, Zalmunna? E meu filho brincava com a minha filha que ele era Sansão e ela era Zalmunna. E ficava: Zalmunna, para onde você vai, Zalmunna? Venha cá, Zalmunna. O Humpty Dumpty, né? O filme do ovo. Filmes preciosos, filmes do Esmilinguido. Filmes da palavra de Deus, a história do nascimento de Jesus, a história de Daniel na cova dos leões. Como foi bom aquele tempo que Deus me permitiu isso. E depois sentar com eles para explicar os termos bíblicos de todos aqueles, porque eles iam perguntar, tinha coisas que eles não entendiam, vinham perguntar. Hoje é muito triste ver as mães que chegam na igreja, não estou falando de gente de fora não, da igreja, com uma criança de meses, e ela dá um celular na mão da criança para que a criança se divirta e deixe que ela possa participar do culto. No culto de oração, a criança fica sentada lá no fundo, a mãe dá o computador para ele brincar com um joguinho. Minhas irmãs, minhas amigas que estão me ouvindo nesse momento, eu peço a vocês, não façam isso não. É preferível ouvir o seu filho pedir água, é preferível ver o seu filho chorar um pouquinho,
Sai um pouquinho com a criança, vai um pouquinho lá fora, leve papel e caneta para que o seu filho desenvolva a capacidade de desenhar, de brincar. Não leve carrinho, essas coisas não. Leve papel e caneta. Eu me lembro que no dia que eu me converti, no dia 26 de março de 1967, era domingo de Páscoa, foi o dia da minha conversão. Eu estava sentada no banco, fazendo desenhos, porque a minha mãe levava papel e lápis para mim. E eu estava sentadinha ali, na primeira igreja batista de São Caetano, em Salvador, na Bahia. E quando o pastor fez o apelo, não era aquele desenho que estava me empatando de ouvir. Eu ouvi e eu aceitei a Jesus naquele dia. Aquele dia foi o dia da minha conversão. Aproveite o tempo que você tem com as suas crianças para falar de Cristo para ela, para passar valores da palavra de Deus. Cuidado com a tecnologia. A tecnologia é muito boa. Nós temos vivendo tempos diferentes. Eu estava pensando esses dias, um ano perdido, um ano perdido. Um ano perdido nada. Está sendo um ano de aprendizado, um ano de descobertas, um ano de nós vermos que a tecnologia pode ser boa sim, mas ela tem sido muito mal usada. As crianças têm aprendido a escrever mal, a escrever pouco, a pensar pouco, porque a telinha, né? A telinha já dá tudo prontinho. Não precisa pensar muito. Precisamos ter cuidado com isso. Nossos filhos precisam manusear livros, precisam aprender a ler, aprender a escrever, aprender a interpretar. Cuidado, minhas irmãs. A tecnologia é boa, mas ela tem a hora certa e o tempo certo. Cuidado, a erotização da criança tem acontecido de forma muito precoce, muito precoce. Meninas que com 10 anos já estão menstruando. Por quê? Porque elas estão amadurecendo antes da época, cedo demais. As pessoas que dizem assim, é a comida que nós estamos comendo, que é cheia de hormônios, que é isso, que é aquilo. Não é não. São os olhos, os ouvidos e a boca vendo, ouvindo e falando. E o cérebro acompanha e desenvolve o corpo antes da época. Eu vejo que talvez tenhamos gente aqui que entende disso. Médicos, talvez, aqui nos ouvindo. E que sabe que uma criança exposta à erotização precoce, ela vai desenvolver o corpo dela. O cérebro vai acompanhar e vai ordenar o corpo que produz hormônio, que se desenvolva e que cresça. E nós temos feito as crianças perderem o melhor das suas vidas. A melhor parte das suas vidas. Precisamos voltar. O arqueiro, quando pega o arco, ele estica o arco ao máximo. E o arco tem que estar preparado. Ele tem que ser firme, ele tem que ser forte. O arqueiro é Deus, minhas irmãs. O arco sou eu e é você. Precisamos estar dispostas, esticadas por Deus ao máximo, para que os nossos filhos estejam alcançando e indo a patamares que nós jamais poderíamos ir. Lugares que nós jamais poderíamos acompanhar e alcançar. Nós todos queremos dar hoje boa educação para os nossos filhos. Mas nós tiramos muito deles e damos coisas erradas, estamos trocando certas coisas. É muito boa a tecnologia? Sim! No dia que as torres gêmeas caíram, foi o dia que o meu computador estava sendo instalado na minha casa, a primeira vez, e os meus filhos estavam fazendo o curso de computação naquela época. É bom? Sim, mas é preciso ter limite e saber como está sendo usado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Deus nos mandou criar filhos, produzir filhos, mas para devolver para eles. Eles pertencem a Deus. As flechas são lançadas do arco e das mãos do arqueiro para atingir um alvo. O alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo. É ser um bom cidadão aqui nessa terra e um bom cidadão da pátria celeste a hora que Deus mandar, a hora que Deus chamar. Lembrem-se disso. E você só vai conseguir criar um bom filho, ter uma boa flecha, se você depender de Deus. Porque você não vai poder tirar o livre-arbítrio do seu filho.
Alguns pais ficam tristes porque dizem, eu criei no caminho do Senhor e tal, e ele se desviou. A palavra disse que se eu criar no caminho, ele não vai se desviar. Aí entra o livre-arbítrio também. Ele pode escolher um caminho errado, mas uma coisa você esteja certa, se você ensinou, seu filho jamais vai esquecer aquilo que você plantou no coração dele. Seja uma boa flecha. Seja uma boa flecha, não, perdão, um bom arco. Seja um arco que o arqueiro, que é Deus, possa manusear você de uma forma total, que você dê tudo que você tem na criação do seu filho. Gaste-se, deixe-se gastar para que você tenha filhos que vai dar alegria e vai dar honra a você amanhã. Que você não tenha filhos que venham te entristecer, te machucar, mas que eles deem honra e glória ao nome do nosso Deus. Dependência de Deus e oração é o que fará de nós. É o que fará de nós bons, como diz o texto aqui, arqueiros ou arcos, que lançam flechas preciosas, bem preparadas, bem talhadas pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, pela disciplina da palavra do nosso Deus. Dê bons conselhos e, acima de tudo, o que não pode faltar na vida e na educação de uma criança. A mãe, para esse tempo, ela pode dar amor, ela pode dar bons conselhos, ela pode dar a melhor escola possível, ela pode conversar, ela pode ler muitos livros especiais, ler todos os livros do Ministério Oicos, ler esse livro que eu falei para você aqui, né? Como orar por seus filhos. Pode se preparar, pode fazer cursos especiais de como lidar com uma criança, com as super nannies da vida, né? Mas, se você não depender do edificador, se você não se colocar nas mãos do edificador, se você não deixar que ele seja o arqueiro e você o arco, as suas flechas não irão atingir o alvo que Deus deseja que ele atinja, que é ser um bom cidadão nessa terra, ser um bom servo de Deus, que vai ser também cidadão da pátria celestial. Khalil Gibran escreveu um livro que me foi apresentado quando eu tinha 16 anos, falando sobre filhos. Primeiro ele começa dizendo que filhos não são nossos filhos. Khalil Gibran era libanês, mas ele teve uma influência cristã. E eu acho que ele escreveu isso pensando no Salmo 127. E ele diz que os nossos filhos não são nossos filhos, que eles são filhos da ânsia da vida por si mesma. E é verdade. Que ele vem através de nós, mas não de nós. E é verdade, porque é Deus quem traz os nossos filhos. Ele diz também que o nosso encurvamento na mão do arqueiro deve ser a nossa alegria. Ou seja, ele coloca a nós pais como arco. Deus é o arqueiro, eu e você somos o arco e os nossos filhos a flecha. Então que nós sejamos bons arcos nas mãos do arqueiro Deus, para que as nossas flechas sejam projetadas para o alvo. E ele diz que esse encurvamento, quando Deus estica o arco, que sou eu e você, que esse encurvamento, esse esticar, nos provoque alegria. E ele termina o seu poema sobre filhos dizendo assim: pois assim como ele, o arqueiro, que é Deus, ama a flecha, eu digo que ele diz que é Deus, tá, gente? Não está escrito no poema, não. Mas ele diz assim: pois assim como ele, o arqueiro, ama a flecha que voa, ele ama também o arco que permanece instável. O arco que fica firme, pronto para receber outra flecha. Sim, porque nossas flechas, quando se vão, voltam com flechinhas que nós também poderemos ajudá-los a projetar para levar adiante a nossa família, o reino de Deus nessa terra, fazer crescer o reino de Deus nessa terra. Minha querida irmã, meu querido irmão,
Você que é educador, você que é professor, você que é pai, você que é mãe, cuidado com as novidades e os valores deste mundo. Tudo aquilo que fere a palavra de Deus, tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, deve ser desprezado. Tudo aquilo que vem ao encontro, tudo que foi escrito, tudo que está sendo preparado, tudo que está sendo lançado, que vem ao encontro da palavra de Deus, que é de acordo à palavra de Deus e que não vai de encontro à palavra de Deus, então você pode usar. Que você seja um bom arqueiro, uma boa arqueira e um bom arco nas mãos de Deus, fazendo esse paralelo de que Deus é que é o arqueiro e nós os arcos, e que de nós lançamos essas flechas incríveis que são os nossos filhos para abençoar a terra, serem bons cidadãos aqui e bons cidadãos do reino dos céus. Que Deus te abençoe, muito obrigada por essa oportunidade. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você se comprometa com Deus e pague o preço de ter filhos bem ajustados, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Até lá!